Oi, gente. Hoje eu vou contar como foi o meu parto, meu relato de parto. E queria deixar registrado, né, esse momento que eu vivi, porque eu sei que muitos detalhes, assim, com o passar do tempo, eu vou acabar esquecendo. E eu queria reviver esse momento de alguma forma, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E eu queria que tivesse um vídeo onde eu contasse, né, pra mim ver depois e lembrar mesmo o que aconteceu. A minha gestação foi totalmente saudável, foi uma gestação assim maravilhosa. Eu não tive problemas, né, de é, glicose alta, pressão alta, nada do tipo. Então a minha gestação inteira foi muito tranquila. E eu também sempre tive ativa, né? Então eu não sou uma pessoa que faz academia todo dia e tudo mais assim, e eu jogo tênis. Então eu joguei tênis da minha gravidez inteira até o 8º mês. E fui indo assim, eu só parei mesmo, eu acho que 2 semanas, 3 semanas antes de parir. Então, tava sendo meu limite e tava indo super bem, jogando super bem. Eu não parei por conta do meu físico, e sim porque a gente achou que poderia ser perigoso, porque, querendo ou não, tenho ali um esforço, mas eu estava dando conta. Mas a gente achou melhor, né, se acalmar um pouquinho. E também as últimas semanas acaba que fica mais pesado, né? Então a gente acabou ficando com medo de, às vezes, algumas vezes quase me acertaram com a bolinha, então a gente achou meio perigoso. Então eu sempre tive ativa, então quase nunca a gente fica em casa. A gente tem a igreja, a gente tem o trabalho, a gente tem o tênis. Então acaba que eu sempre estava na rua, sempre estava fazendo alguma coisa. Dificilmente eu estava em casa dormindo, sabe? Muita gente fala, ai, dorme porque depois tu não vai dormir. Gente, sono não acumula, tá? Só pra. Tô morrendo de sono agora né, quando eu tive o bebê. E assim, se eu tivesse dormido antes não ia mudar nada. Ah, porque o bebê vai vir mais calmo. Fontes. Se tiver fontes, tudo bem. Eu não vi nenhuma fonte que comprove isso, tá? Então, segui minha vida normal, tava trabalhando normal, tava indo pra igreja normal, e a gente é bem ativo na igreja, então a gente faz vários projetos e tudo mais. Então, chego em casa bem tarde e saio ali cedo. E a maioria da minha gravidez foi isso. Então, os exames tudo certo. Quando chegou ali na minha no 7º mês, metade do 7º mês, início do 8º, a minha obstetra simplesmente cancelou comigo. Sim, ela cancelou comigo. Quando eu engravidei, logo na primeira semana eu engravidei e eu descobri, né, eu acho que com 3 para 4 semanas, se eu não me engano, numa quinta-feira. No sábado eu já marquei com a obstetra e tudo mais, a gente fez 2 consultas com 2 profissionais diferentes pra gente decidir, né, qual que a gente ia seguir, qual que conversava melhor com a gente e tudo mais. E até por proximidade, a gente acabou optando pela opção número 1. Então, a primeira que a gente foi. Ela foi uma querida, ela já deu cartão pré-natal e tudo mais. A outra foi mais realista, assim. Ela meio que jogou um balde de água fria. Ela falou, ó, a gestação pode ser que não siga e tudo mais. E, assim, super coerente, né? Ela se negou a dar o cartão pré-natal pra nós. Porque ela falou, ó, vamos esperar o ultrassom pra gente ver, né? O feto se desenvolvendo e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá. E a gente achou ela muito realista. A gente falou, vamos ficar com a primeira, que já pelo menos deu o cartão pré-natal, né? Ela não, né? Talvez foi um erro, tá? Porque vocês vão entender. Chegando ali no final da gestação, faltando 1 mês pra mim parir, 1 mês e meio, né? Em tese, se eu fosse fechar as 40 semanas, ela, numa consulta, assim, ela falou, ah, Lara, então, eu não vou conseguir seguir com vocês porque eu vou parar de atender o plano, eu vou parar de atender na clínica que vocês, né, que a gente tava, e a gente não vai mais atender, eu não vou mais atender nessa clínica, porque eu quero focar no plantão em parto. Então eu não vou fazer mais pré-natal. Gente, essa mulher tava cuidando de nós, né? Nós que eu digo, porque ela passou exame pro Pedro, passou exame pra mim, né? Cuidando da Lívia. E assim, ela simplesmente falou que ia cuidar de parto agora. Ela nem me perguntou se eu queria ela no meu parto. Tipo assim, aqui em Floripa, uma profissional, né, uma médica, uma obstetra, para acompanhar no parto sai ali em torno de 10, 15, 20 mil reais. Eu não faria, eu já tinha decidido que eu ia fazer o plantão, porque eu priorizei outras coisas, né, pra fazer durante a gestação. E como eu tinha plano, eu falei, ah, não, eu vou fazer com uma obstetra e eu vou ganhar o bebê ali com o médico de plantão e tá tudo certo.
Mas ela nem se ofereceu, tipo assim, eu vou atender plantão, não vou te acompanhar nesse último mês, Lara, me perdoa, mas se você quiser, tem esse valor, faça esse valor promocional ou algo do tipo, ou só, você não quer que eu faça teu parto, então? Não, gente, ela nem ofereceu isso. Que seria uma saída, talvez, pra ficar menos feio pra ela, mas ela não fez isso. E ela simplesmente falou que não ia atender mais e tal, daí eu falei, beleza. Daí ainda, né, ela teve a audácia de falar que, eu não tô atendendo mais essa clínica, eu vou atender parto, porém, eu vou estar atendendo em Jurerê, na clínica tal, então se você quiser fazer no particular, pode continuar o atendimento lá. Vamos lá. Mas ela decidiu, é o profissional dela, ela decide. Tudo bem. Agora sim, eu, como obstetra, se eu aceito pegar uma paciente que eu sei que vai ganhar em maio, eu me programo falando, então depois de maio eu posso fazer isso. Porque em maio eu tenho essa paciente, essa. Porque ela não estava atendendo só eu na clínica, então provavelmente ela abandonou uma galera, né? Porque ela fechou a agenda dela na clínica que a gente estava e era uma clínica bem grande. Então, né, não fui só eu que provavelmente ela abandonou. E assim, vocês não acham que é maluquice uma médica abandonar um paciente no meio do processo, no final do processo, na verdade? Porque faltando um mês pra mim ganhar, custava ela aguentar um mesinho. Eu acho que foi meio irresponsável da parte dela, mas tudo bem, é ela que decide. Fiquei muito chateada. Pra mim, foi um baque da minha gestação, assim. E eu fiquei bem, meu Deus, o que a gente vai fazer agora, né? Mas a gente achou outra profissional nessa mesma clínica que, assim, não gostei. No início, a gente tava achando que ela era ginecologista, que ela não era obstetra. Pelas conversas dela, pelas atitudes dela, assim, né, na conduta dela. Mas, no final, a gente deu uma pesquisada e realmente ela é obstetra e tudo mais. Mas a gente não bateu, assim, com ela. Não rolou, sabe? Mas como faltava um mês, eu não ia ficar pulando até achar uma boa, sendo que faltava 4 consultas, né? Nem deu isso porque eu ganhei antes. Mas agora vamos para o parto. Eu vou tentar colocar fotos. Se eu não conseguir, me desculpa. Se eu conseguir, vai ter em algum lugar da tela fotos aqui. Era uma quarta-feira, eu lembro, quarta-feira. E assim, durante o dia, eu já tava com... Eu precisava levar um ultrassom pra médica, pra mostrar, né, como é que tava. A Lívia, a minha bebê, desde o início da gravidez, ela era menor. Não menor preocupante, mas assim, entre de 0 a 10, né, do normal, do esperado, né, ela tá ali em 5. Então ela não era um bebê grande, que tava ali muito grande, ela era miniquinha, mas o peso dela também acompanhava o tamanho dela. Então tava tudo certo. Não era um bebê pequeno que tinha um peso alto, nem um bebê grande que tinha o peso baixo, ou o peso pequeno, sabe? Ela tava com peso acompanhando o crescimento dela. E foi assim a gestação inteira. No final da gestação, a gente viu que o percentil dela caiu. Então, o percentil, pelo que eu entendi, posso estar errada, não sou profissional da área, mas o que eu entendi estando grávida é que o percentil o da Lívia, no caso, estava em 10. Então, ela era 10% mais magra que as crianças da idade dela, que os bebês da idade dela geralmente são, e 90% mais magra e 10% mais gorda. Ou seja, ela deveria estar o percentil dela está muito maior do que estava em 10. E quando apareceu que estava em 10, a gente ficou meio preocupado e tudo mais. E a gente começou a monitorar melhor. Monitorando melhor, a gente foi fazer esse ultrassom. E daí deu que caiu o percentil dela em 8. Isso eu já estava tomando vitamina de abacate, já estava tentando engordar. E não estava dando, tá? E quase todos os meses da minha gravidez eu engordei certinho 1 quilo. Então, que é o esperado da gravidez para fechar ali com o peso do bebê, uns 10 quilos, 12 quilos total da gravidez que a mulher ganha. Então, eu cuidei bastante para todo mês eu realmente ganhar um quilo, né? Mas a gente teve uma viagem, a gente ficou um mês fora viajando e daí eu engordei 4 quilos. Então, isso deu uma prejudicada. Mas a Lívia não engordou, então foi mais eu, assim. E ela não engordou, então o percentil dela estava baixo. Quando a gente fez um ultrassom e deu que o percentil dela foi para 8, caiu, começou a ficar preocupante.
Mas daí a gente continuou monitorando, não tinha motivo ainda. Toda a minha gestação eu fiz acompanhamento com fisioterapia pélvica, né? Porque eu queria tentar um parto normal, queria que fosse um parto normal, mas a Liv estava sentada. Então, fiz exercício de ponta cabeça, fiz vários exercícios, mas ela realmente não virava. Então, no final eu já fui meio que aceitando que a gente teria que fazer uma cesárea, mas ainda estava um pouco esperançosa dela virar de alguma forma, né? Então, na última semana ali eu bati 38 semanas na segunda-feira. Na quarta-feira eu comecei a sentir, eu acordei com muita dor na nuca mesmo. Então tava doendo, a minha cabeça tava doendo e eu fui trabalhar, foi eu e meu marido, a gente trabalha junto. E a gente foi trabalhar. E ali umas 4 da tarde eu falei: "Pedro, vamos no Bahia Sul, que é no hospital, né? Vamos lá no hospital e vamos tentar ver se a gente não consegue fazer ultrassom, porque eu tô com bastante dor na nuca e não tô legal, só pra gente ver ali como é que tá e se tá tudo bem." Eu entrei, fiz o primeiro atendimento, né, no pronto-socorro, e daí a médica já ficou meio preocupada e me mandou pro ultrassom. Na verdade, antes a gente fez o exame de toque. Fizemos o exame de toque. E tem um vídeo aqui um pouco do hospital, né? Eu gravei ali tem um vídeo, acho que se não me engano é gravidez de 0 a 9 meses da Liv, algo assim, que mostra os vídeos, né? Que eu estou contando com detalhes aqui, mas lá mostra o vídeo do que a gente viveu no momento exatamente, mas aqui é mais o que eu sentia no off, né? E daí a médica mandou a gente fazer a gente fez o exame de toque, eu tava com 1 centímetro de dilatação, pouquíssimo, né? Pra você internar, pra dar entrada na maternidade, pra realmente ganhar, tem que estar no mínimo com 5. Então eu tava com pouquíssimo, tava com 1, assim, o básico do básico, mas ainda tava bem longe de começar um parto natural. Fomos fazer o ultrassom. No ultrassom a gente viu que realmente caiu o percentil dela e que tava ficando preocupante e tudo mais. Daí a gente fazendo ultrassom, um médico que tava fazendo ultrassom, né, ele falou assim: "Ah, que legal, né, 38 semanas. Vocês já estão preparados pra ela nascer?" Da gente: "Ah, sim, sim." Ele: "Tem quartinho, as roupinhas dela." Da gente: "Sim, sim." "Não, a gente já tá preparado." Ele: "E a malinha dela tá no carro?" Gente, sim, sim. Não, já colocamos no carro. Detalhe, a gente tinha colocado nessa semana. Fechando 38 semanas, a gente botou no carro. Geralmente é 36 que pedem, né? Mas a gente foi enrolando, enrolando, enrolando. E a dela tava, na verdade, com 37 ou 36. E a nossa, a gente colocou com 38 semanas. Daí que a gente falou: "Meu Deus, se a gente não tivesse, se deixasse pra uma semana a mais, a gente provavelmente ia estar sem roupa." E a gente falou: "Ah, não, a gente até a nossa, a gente colocou essa semana, então tá tudo certo." Dele: "Ah, legal, porque assim, ó, a chance de vocês ficarem é grande." Numa quarta-feira do nada. E a gente: "Hã?" Dele: "Pelo que eu tô vendo aqui, né? Claro que é a médica que vai informar, a obstetra que vai informar o que vai acontecer, mas já comecem a se preocupar, né, de ficar aqui, talvez vocês fiquem." Daí a gente já se olhou assim: "Meu Deus, a gente vai ficar? Será que a nossa filha nasce hoje?" Porque enquanto você tá grávida, você tá, tipo, grávida. Mas quando o momento que você fala: "Eu vou conhecer a minha filha, o meu filho, eu vou conhecer o bebê", você fica tipo: "Eu não tô preparada", sabe? É uma ansiedade de ver, mas também tem todo o parto, tem como que vai acontecer. A ansiedade boa e a ruim, né? A boa de pegar o neném no colo e o medo de: "E agora? Vai nascer? Será que eu tô preparada? Será que eu vou ser uma boa mãe? E agora o bebê vai comigo embora?" Sabe? Passa um monte de coisa na cabeça. E daí, a gente saindo da sala, o médico falou: "Ah, boa hora." E a gente ficou: Eu falei: "Pedro, esse neném vai nascer, Pedro? Vai nascer hoje e agora? O que a gente vai fazer?" Já comecei a ficar ansiosa. E a pressão, né, provavelmente já deu uma subida nisso. E daí, medi a pressão estava alta, tava 14/9, 12/9, tava alta, entre aspas, mas assim, da gravidez inteira foi a mais alta que eu tive, então ficou alta. A médica chegou e falou: "Vamos fazer o cardiotoco." O cardiotoco é um exame que eles colocam em volta da barriga e vai pegando ali os batimentos cardíacos ao mesmo tempo que mede a pressão. Então, ao mesmo tempo que media a minha pressão,
tava lá que tava alta e o coração da Lívia batendo. Então, isso eles monitoram pra pressão não subir, o coração acelerar e às vezes tem, né, casos que o bebê vem a óbito, então é bem tenso, assim. É um exame muito sério e no final da gestação, ali com 39, 40 semanas, a grávida tem que fazer quase que dia sim, dia não, ou se não todo dia, dependendo dos casos, então é um exame bem sério. E a gente foi fazer esse. A gente fazendo, tava bem tranquilo e tudo, chega a obstetra. A obstetra vem e fala assim, Lara, analisei ali os teus exames e assim, eu, pelo que eu vi, não vejo muita utilidade, não vejo muito motivo pra Lívia ficar na barriga, porque ela não tá engordando. E você já tá com 38 semanas, né? E ela está sentada, a chance dela virar é mínima, né? Então, o que você acha da gente trazer a Lívia, né? Eu acho que a Lívia não tem muito por que permanecer na barriga. E eu assim, aham, dela. Então, a gente pode dar entrada na internação pra gente fazer cesárea. Eu e o Pedro, a gente se olhou, tipo... Eu falei, tá, a única coisa que eu preciso é que você me dê pelo menos um tempo pra chegar a minha fisioterapeuta pélvica e o meu fotógrafo. Porque são dois profissionais que já tá certo que eu quero na sala de parto. Então eu peço que você, né, tenha, né, a gente consiga esperar pelo menos eles chegarem. Não, perfeito, até você ir pra sala de cirurgia você tem aí 1 hora. Eu falei, show. Eu já tinha avisado, assim que eu entrei no hospital, eu falei, gente, né, a gente tem um grupo que era meu marido, a fisioterapeuta pélvica e o fotógrafo. Então assim que eu pisei no hospital, eu falei, gente, estou no hospital. Fiz a ultrassom, falei, gente, o médico do ultrassom disse que provavelmente eu vou ficar. Quando veio a médica, eu falei, gente, a médica falou que a gente vai ter que fazer. Então eles já estavam de sobreaviso, né? Então eles já sabiam que possivelmente ia acontecer. Então, assim que eu dei o ok, deu 10, 15 minutos, a minha fisio já tinha chego. E o fotógrafo demorou um pouquinho porque ele mora em outra cidade. Olha que loucura, ele mora em outra cidade, mas graças a Deus deu tempo dele chegar e ele foi maravilhoso, super atencioso e chegou a tempo. No que eles chegaram, a gente falou, fez ali umas fotos. Eu vou colocando aqui as fotos para vocês verem o momento que eu tô falando. A gente começou a se preparar, né? Foi bem emocionante. Meu pai e minha mãe já foram pra maternidade, super nervosos. Os dois conseguiram entrar para me ver na sala ali, né? Pré-anestesia, pré-internação, né? E daí conseguiram me ver. E minha mãe, né, orou comigo, com a minha físio, foi um momento bem bonito. Meu pai também veio ali, deu um beijo, né? Desejou, né? Várias coisas. E daí beleza, a médica chegou e falou, olha, vai, faz xixi, se tu precisar fazer cocô, vai lá no banheiro, faz, porque vai ficar, depois da cirurgia fica um pouco mais chatinho, tu não pode ter líquido durante a cirurgia, né, melhor tu tá aliviada. Eu falei, beleza, fui no banheiro, fiz xixi e tudo, e fiquei, meu Deus, e agora? Mas, a gente começou a se programar e do nada chegou, veio a enfermeira, colocou-me numa cadeira de rodas, sentei, coloquei aqueles aventais, né, abertos atrás, e a gente foi pra sala de subir pro outro andar. Subimos pro outro andar, do nada, tive que separar o Pedro, o fotógrafo e a físio, foram pro outro ambiente para eles se trocarem, que até então eles estavam com roupa normal, e daí eles foram para um guarda-volumes, né, colocar aquelas roupas azuis mesmo que fica, e eu fui levar anestesia, a tão temida anestesia. E eu achei que eu ia fazer com o Pedro. Quando me empurraram para uma salinha, assim, né, uma sala normal, e eu tava sozinha e eu tava com tanto frio, gente, comecei a me tremer. Comecei a me tremer de nervoso, porque assim, eu estudei muito pra fazer parto natural. Então eu não sabia nada de cesárea. Eu sabia que eu ia tomar uma anestesia e nada, não sabia de nada o que aconteceu, o processo, se é aberto, como é que é. Não estudei sobre isso porque eu tava bem convicta que eu faria o natural. Mas Deus tem os seus planos, né? E tudo bem. Mas daí, naquela sala fria do hospital, sozinha, sentada numa cadeira de rodas, com um avental, eu sentei e daí eu lembro certinho, tem uma janela e tinha uma porta. E eu tava bem direto pra porta e eles não fecharam a porta, então a porta tava aberta. Dessa porta eu conseguia ver uma sala de cirurgia. Então aquela maca, aquelas coisas vazia. Mas eu até achei que ia acontecer lá a cirurgia.
E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu, né? O que que eu vou viver? O que que vai acontecer? E agora, tô sozinha aqui nessa sala. Onde é que tá o Pedro? Onde é que tá a Thaís, o André, né? Que são a Fios e o fotógrafo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai dar tudo certo? E comecei a me tremer, eu me tremia. Eu fiz assim, ó. E me tremia. E daí eu falei, eu vou orar. Daí eu orei um monte, assim, orei Pai Nosso, orei, né, nas minhas orações. Entreguei pra Deus, assim, um momento, falei que era dele, que a Lívia era dele, e que eu confiava nele para o que tiver que acontecer. Amém, seja feita a tua vontade. Cantei uns louvores, então olha o tempo que eu fiquei. Cantei uns louvores, fiquei lá cantando um louvor que veio na minha cabeça, que é Meu Salvador, do Avivar. E fiquei cantando ali, esperando, daí veio a enfermeira, me levou pra sala de cirurgia e falou, ó, a gente vai te dar anestesia, peço que você tinha que ficar assim com o ombro aqui e encostar o queixo aqui. Daí ela falou, fica assim, que a gente vai aplicar anestesia agora. Aplicaram a anestesia, a agulha virou, a agulha entortou. Daí ela, a agulha entortou, a gente vai ter que tentar com uma outra. E eu assim, me tremendo, sentada já na maca, já na maca, que é feita a operação. E eu sem entender nada, assim, isso já era umas 11h30, por aí, talvez. E eu me tremendo dela, a agulha entortou, a gente vai ter que fazer outra. Ou talvez a gente pegue uma mais grossa. Gente, quando ela falou isso, eu falei, cara, não era pra ser cesárea, sabe? Me começou a me dar medo, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, não era pra ser isso. E daí ela pegou outra anestesia e colocou anestesia. Deu tudo certo, graças a Deus. Deitei, isso eu tava, né, sentada, deitei. Quando eu deitei, ela falou, tá, vamos conversando. Começou a aplicar aqui alguma, não sei se era morfina, não sei o que que era. Aplicar algum soro, alguma coisa assim. A sala tava muito fria. E eu comecei a me tremer. Eu falei assim, ó, bati os queixos dela, falou, não, é normal, é da anestesia, tá? Ela tá começando a funcionar e não sei o que, não sei o que lá. E tremi os braços assim, ó. Eu fiquei deitada assim, né, com os braços abertos. E meus braços faziam assim, eles tremiam, minha mão tremia, sabe? Enquanto eu tava deitada. E daí, morrendo de medo, meu Deus, eu tive muito medo. Tô completamente, assim, com medo. Daí, beleza, ela falou, levanta o pé. Eu consegui levantar um pé. Levanta o outro pé. Eu tinha que fazer assim com a perna, levantar e abaixar bem devagar, levantar e abaixar bem devagar. E eu conseguia fazer tudo que ela pedia. Só que algo em mim falava que eu não deveria estar conseguindo, porque era pra anestesia estar me anestesiando pra mim não ter controle. Dela, tá, vamos esperar mais um pouco. Faz de novo. Eu conseguia fazer. Ela, vamos esperar mais um pouco. Faz de novo. Conseguia fazer. E eu já tava assim, meu Deus do céu, quer ver que eu vou ter que aplicar anestesia de novo? Meu Deus, e se eu perco o movimento das pernas? Porque é uma anestesia, é na coluna, gente, pelo amor de Deus, assim, qualquer erro médico, eu fico de cadeira de rodas. Eu simplesmente perco a movimentação das minhas pernas. Então eu tava em total pânico essa hora. Eu falei, meu Deus, era pra mim não tá conseguindo fazer isso. Só que eu falei, cara, eu não posso. Não tô conseguindo. E eu vou sentir toda a cirurgia. Então eu tenho que ser, né, honesta e só que. Será que vão aplicar de novo e se aplicar errado? Então a minha cabeça já tava assim, ó, um caos. Daí ela falou, se não começar a fazer efeito, a gente vai ter que aplicar de novo. Tu tem alguma alergia? Eu falei, não tenho alergia e tal. Daí esperamos mais um minuto e daí, graças a Deus, em vez de eu levantar assim, eu levantei só a metade e já não conseguia a perna pesada. Eu sentia minha perna pesada, impossível levantar mais a minha perna. E daí, mais um minutinho ali, eu não conseguia mais mexer. Deu, glória a Deus, meu Deus do céu, muito obrigada. Porque eu fiquei em prantos, assim, de colocar uma nova anestesia. Eu acho que eu ia me dar uma crise de ansiedade. Por mais que, assim, eu nunca tive, ali foi o mais próximo de ter uma crise de ansiedade que eu tive. Daí, na anestesia, deu tudo certo. O Pedro entrou, o fotógrafo e a Thaís entraram, né, que é minha fisioterapeuta pélvica. Eles entraram e daí eu já fiquei mais relaxada. O Pedro começou a fazer carinho na minha cabeça e segurar minha mão e falou, não, eu tô aqui, calma, eu tô aqui. Tem o vídeo, eu posso colocar aqui, calma, eu tô aqui. E tá tudo certo, confia em mim, vai dar tudo certo e tal. Daí eu comecei a me acalmar, só que assim, gente, eu me tremia tanto, tanto. E é muito estranho porque tu perde o controle do teu corpo.
Então eu queria, sabe, parar de tremer, porque aquilo ali tava me dando ansiedade e eu não conseguia parar de tremer. E daí a médica falou assim: olha, não adianta tu tentar segurar o tremer, ou bater, né, o que ficava. Não adianta tu tentar segurar, porque é do medicamento. Então, é meio que uma queda de temperatura que dá no corpo, porque a sala tá fria. E eu não entendi muito bem o que acontece. E eu não sabia que isso acontecia, porque eu não estudei sobre cesárea. Então eu não sabia e eu tentava controlar, é horrível, é uma sensação horrível. Porque além de teu corpo tá se mexendo sem você querer, você não consegue fazer parar. Então você fica assim, meu Deus, eu não tenho controle sobre o meu corpo. É um momento que você se sente frágil, você se sente imponente. É muito estranho, é muito estranho. Porque você já tá num cenário desconfortável. Então tu perde o controle ali foi muito estranho. Foi uma sensação muito louca que eu vivi. Mas, glória a Deus, deu tudo certo. O médico começou a abrir. Gente, é sério, assim, foi questão de 10 a 15 minutos o parto. Foi muito rápido. Assim, eu não sabia, eu sabia que a cesárea, obviamente, é muito mais rápida que o normal, mas assim, eu não sabia que era tanto. Tanto é que era umas 11h40, 11 por aí. E eu falei, será que nasce hoje ou amanhã? Dela, capaz, tu já vai estar com ela no colo antes de virar meia-noite. Então já era dia 13, eu não sabia se nascia dia 13 ou 14. Dela, não, vai nascer hoje, dia 13. Então eu falei, meu Deus, tá bom. Daí o médico começou a abrir. Gente, você sente tudo, 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 tudo. Você não sente dor, mas você sente, porque aqui eu conseguia me mexer, né, da barriga pra cima, acho que do peito pra cima talvez, ou só os braços e o pescoço, cabeça. Mas eu conseguia me mexer. E eu conseguia sentir tudo. Ele enfiando a mão aqui na barriga, ele mexendo. Foi a maior loucura, porque a Lívia, ela tava com a cabeça bem aqui em cima bem embaixo do peito, bem na costela, então ela tava com a cabeça alta. Então, na hora de tirar ele teve que puxar pelo quadril a bundinha dela e daí puxar a cabeça, porque a cabeça tava aqui de cima, né? Eu senti tudo isso. Tudo, tudo, tudo. Foi muito estranho. Foi uma sensação assim. Não foi de dor, mas eu não gostaria de passar essa sensação de novo. Porque é uma sensação muito estranha mesmo, assim. Não de dor, foi zero dor, tá? Não tive nada de dor, mas é a sensação de estarem mexendo dentro de ti e tu não tá vendo, tu não acompanha o que tá acontecendo, porque tu tá olhando pra cima, tu não consegue ver o médico trabalhar, então tu fica meio assustada, assim, com o que tu tá sentindo sem saber o que é, sabe? O que tá acontecendo. Mas deu tudo certo, a Lívia nasceu. Quando a Lívia nasceu, ela nasceu com o pescoço dela, tinha 2 voltas do cordão umbilical. E lá no início da gravidez, a minha sogra, na igreja, uma pessoa chegou nela, uma irmã da igreja, chegou nela e falou assim, olha, tem alguém da tua família grávida? Ela falou, tem sim. Deus tá livrando porque o bebê tá com o cordão enrolado no pescoço, mas vai dar tudo certo, Deus vai abençoar e tá tudo bem. E assim, tava muito enrolado o cordão no pescoço dela. E em momento nenhum a gente viu, não dava pra ver no ultrassom. E assim, a gente acredita que muito... E a cabeça dela tava aqui e a placenta tava aqui. Então, se tava enrolado, tava bem próximo, sabe? Se ela virasse, talvez descolasse a placenta. Porque tava muito enrolado no pescoço dela. Então, eu como cristã, né, como com a fé que eu tenho certeza que Deus não permitiu ser um parto normal, Deus não permitiu que ela virasse, nem que a gente tentasse um parto normal, porque provavelmente ia ser perigoso. Dizem que o cordão enrolado não asfixia o bebê, porque ele respira pelo cordão. Porém, é um perigo a placenta descolar. Então, eu acredito de verdade que foi um livramento de Deus, que foi uma bênção de Deus pela minha vida, pela vida da Lívia, da minha família, porque provavelmente, talvez, assim, no ato dela virar para nascer, né, de via natural, talvez puxasse a placenta e poderia ser um risco para nós, né? Então, graças a Deus, Deus cuidou disso. E realmente, quando ela nasceu, ele tirou, o médico puxou, no vídeo dá pra ver, puxou assim a bundinha dela e depois puxou a cabeça. Ele nem conseguiu já erguer ela, porque ele teve que desenrolar, né, a placenta, teve que desenrolar para daí ele puxar ela e ele erguer assim ela pra gente ver. Então, no vídeo, nitidamente prestem atenção nisso, porque dá pra ver, eu vou colocar aqui o vídeo em algum momento, no final, provavelmente, mas se atentem nisso. E daí ela nasceu, né, se eu não me engano foi 11h48,
11h38, 11h48, se não me engano. Nasceu, coisa mais linda do mundo. Ela nasceu uma bebê perfeita, uma bebê linda, 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 linda. Eu morri de medo, né? Porque acho que os pais ficam com medo. Meu Deus, como é que vai ser? Se ela vai nascer feia, se ela vai nascer bonita, como é que ela vai nascer? Porque o bebezinho geralmente nasce feio, né? Porque tá enrugado ali, tá com a cara assim. Mas ela nasceu perfeita, perfeita. Ela nasceu uma boneca. E assim que ele mostrou, ela já nasceu linda, deu uns gritinhos. E já foi pra pesagem. Naquele momento, o Pedro, uma coisa que ele fala, né? É que ele ficou muito dividido. Porque ao mesmo tempo, o médico, né, chamou ele pra pesagem, na mesma sala, assim, do lado da maca. Ele ficou com medo de me abandonar ali, porque eu tava tremendo, toda aberta. Mas alguém tinha que acompanhar a nossa filha, né? Daí a Thaís falou, não, Pedro, vai. Daí a Thaís ficou ali comigo, né, falando comigo. E ele foi ali acompanhar, mas daí já voltou com ela, daí a gente viu, fez foto, foi a coisa mais linda do mundo, assim. Foi um momento maravilhoso ver ela pela primeira vez. E é emocionante, assim, porque a gente passa uma gestação inteira sem saber como é que o bebê é, né? E quando a gente vê que é muito mais lindo, muito perfeito do que a gente imagina, assim. A gente olha os outros bebês e fica, ai, será que ela vai ser assim? Será que ela vai puxar meu olho ou vai puxar o olho do Pedro? Será que ela vai puxar isso, sabe? E nasce uma coisa maravilhosa que a gente não consegue nem imaginar. E é a coisa mais linda do mundo, assim, não tem nada na minha vida que eu senti igual aquele momento. Foi a coisa mais maravilhosa, assim, que eu poderia viver, com certeza. E daí, passando isso, né, eles colocaram a fraldinha nela, tudo, e colocaram no meio das minhas pernas, assim, e começaram a empurrar a maca pra gente ir pro quarto. A gente ficou no quarto e ficamos um dia ali esperando. Daí fomos pro nosso quarto, de fato. A alimentação foi excelente, a gente passou os primeiros momentos com ela, a primeira noite com ela. Ela dormiu quase a noite toda, foi bem tranquila, assim, ela acordou uma vez. Pra mamar foi tranquilo a primeira vez. No hospital a amamentação foi perfeita, assim, já de pega ela pegou bonitinho, certo? Na primeira semana foi mais complicado quando a gente veio pra casa, porque ela pegava meu peito, mas por eu nunca ter feito isso na vida, né, normal, né, ela puxando começou a machucar muito, muito, muito meu peito. E eu comecei a entrar em pânico. Teve um dia que eu falei, Pedro, compra uma bomba pra mim tentar tirar o leite. E a gente dá uma madeira, quem sabe, porque ela vai acordar. E eu sabia que de 3 em 3 horas ela ia acordar. E eu amamentava assim com dor, 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 quase chorando, assim. Eu sentia fisgada nas minhas costas inteira. E eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir amamentar, não vou conseguir amamentar, não vou conseguir, não vou conseguir. Daí o Pedro pegou uma bomba, eu consegui tirar uma mamadeira. E daí na segunda que eu fui tentar, não saía leite, não saía leite. Eu puxava, eu fiquei umas 2 horas assim, daí tava faltando 1 hora pra ela acordar. E eu acordei o Pedro, ele tava dormindo do lado dela. Eu falei, Pedro, ela vai acordar e ela vai querer mamar e eu não vou conseguir amamentar. Pedro, o que a gente vai fazer? Eu não sei o que a gente vai fazer, não sei o que a gente vai fazer. E eu tinha um pouco de estoque na geladeira. Eu falei, Pedro, eu só tenho mais uma mamadeira. A próxima eu não vou ter leite, ela vai puxar, não vai vir, vai me machucar, sabe? Eu entrei em pânico. Daí ela acordou de manhã cedo e tomou essa mamadeira que tinha congelada. E daí a minha mãe veio e viu eu naquela situação, ela ficou em pânico. Ela falou, não, eu vou pegar uma bomba elétrica, vou pegar uma bomba elétrica. Calma, ela saiu desesperada. Foi na farmácia aqui, comprou uma bomba elétrica, que é a que eu uso hoje. E daí a bomba elétrica foi perfeita, assim, não... Porque a manual tu tem que ficar estimulando, tem que ficar apertando a manivela pra puxar o leite, né? Então, tem muito dos ciclos ali que eu não tava pegando o jeito da velocidade de puxar. É muitos detalhes. E a elétrica é muito mais prático, tu coloca no peito e liga, sabe? Então, eu comecei a tirar mais leite e até isso foi ajudando. Daí a minha físio também fez laser no meu peito, que cicatrizou ali as fissuras que estavam. E daí eu comecei a amamentar tranquilo. Hoje eu consigo amamentar ela 100%. A gente não fez a introdução de fórmula. Ela tá com 2 meses, quase 3. E a gente conseguiu dar só peito por enquanto. Se Deus quiser, eu vou dar só peito por um bom tempo. Porque eu não queria dar fórmula pelos conservantes, por tudo que tem na fórmula. Por mais que é feito para bebês, a gente sabe que nada substitui o leite materno, né?
Então eu sei que tem mães que infelizmente são obrigadas a dar fórmula, mas eu não queria dar à toa a fórmula. Eu só queria dar se fosse uma necessidade extrema. E graças a Deus não teve que acontecer isso. E esse foi meu parto. Foi maravilhoso, assim. Por mais que várias coisas aconteceram da forma que eu não queria, né? Que foi ali a questão da via de parto, a minha obstetra, tudo. Mas, assim, eu sei que aconteceu tudo o que tinha que acontecer. E graças a Deus hoje a gente tem uma bebê maravilhosa, uma bebê linda, saudável com a gente. É obra de Deus, é a obra mais linda de Deus. E a gente pode ver como Deus cuida de nós através dela, como a gente é trabalhado por Deus porque a gente não é forte, sabe? Quando você tem um bebê e você vê um bebê, você vê como a vida acontece, sabe? Ali a Lívia, ela não sabe muitas coisas, nada do mundo, mas ela sabe que tem conforto em nós, né? E assim a gente tem com Deus. Ela sabe que a gente é um colo, que quando eu pego ela, ela pode descansar, ela pode dormir, ela pode relaxar, ela pode dormir em paz sabendo que tem alguém cuidando dela, sabe? E é muito o que eu sinto com Deus, né? Por isso que falam que a maternidade ela é muito próxima, né? Ali o sacrifício, né, de Deus por nós, porque é uma doação 100%, assim, a minha doação com a Lívia é o meu tempo, é o meu corpo, é o meu humor, o meu sono, é tudo, sabe? Então é uma dedicação de um tempo, de uma parte de tempo, né? Eu sei que não é uma coisa eterna, que principalmente nesses primeiros 6 meses, que ela não tem introdução alimentar, que ela está só sobre o meu leite, mas assim a gente consegue ver como Deus ele é perfeito, como Deus ele age por nós e às vezes a gente é tão ingrato, né? Porque a Lívia ela é um bebê, ela não entende as coisas, mas a gente entende muitas coisas que a gente acaba não fazendo corretamente, a gente acaba negligenciando, mesmo entendendo, né, as vontades de Deus sobre nós. Mas o meu parto foi perfeito, como Deus queria que acontecesse, graças a Deus aconteceu. Mas eu queria deixar esse relato aqui e engravidem, tenham filhos, porque é a maior herança que a gente pode ter e é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas uma dica que eu dou, que eu já falei para as minhas amigas, é só engravidem se o parceiro de vocês topar engravidar junto, porque assim eu não imaginaria engravidar de alguém que não fosse o Pedro, pelo cuidado que o Pedro teve comigo toda a gestação. O Pedro tá sendo, assim, o pai mais maravilhoso do mundo. Ele dá um suporte, ele não é nem um pouco, assim, pensando que, você cuida dela e eu trabalho. Não, a gente tá junto no barco. Então, à noite, eu dou mamar, ele ajuda a fazer arrotar, ele troca a fralda, ele, todo momento, quer água, quer comida, amamentar cansa. Então, precisa de água, precisa de comida e tu tá ali amamentando, tu não consegue se alimentar, né? Então, assim, é muito importante ter um parceiro que tope viver isso com você. E graças a Deus, o Pedro, assim, foi sensacional e foi né, está sendo um companheiro muito incrível, né, um pai de fato, né, e a gente está vivendo isso juntos, como tudo que a gente já fez na vida, vivendo juntos, e está sendo incrível, está sendo maravilhoso, e eu queria deixar aqui esse vídeo. Tchau!